Número e ofício dos levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200.
O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de um mês para cima. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deveres dos coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na cobertura de peles finas, e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul,
e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com o que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos Gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos Meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar segundo todo o seu serviço na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro.
Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos Gersonitas. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Número dos Meraritas. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Esperança somente em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras.